futebol, de uma forma geral, não é uma atividade rentável. Porque o mindset feito durante todas essas décadas é o que se arrecada, por ser uma associação, o que se arrecada se gasta. Por quê? Porque o objetivo do futebol é performance. Performance se traduz como título. Então, e durante muito tempo, não existiu essa responsabilidade. E ainda não existe em muitas agendas, sejam aqui no Brasil, sejam fora. Então, futebol, e aí na escalada que está de salário, na escalada que está cada vez mais da estrutura, gente, tem um clube de futebol da Série A no Brasil hoje tem 300 funcionários, cara. 300, você sabe quanto o Vitória precisa por mês? 400. O Sport Clube Vitória, que está uma posição acima da zona de rebaixamento, na Série A, precisa por mês, para girar o clube no 0-0, 25 milhões de reais. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, é muito dinheiro. Porra, Netinho, e o futebol ainda tem uma outra coisa, e aí não é o futebol brasileiro, tá? É futebol mundial, porque é um modelo que o futebol mundial adota, que esportivamente é maravilhoso, mas financeiramente é problemático, porque traz uma variável que faz com que você se relacione de uma maneira diferente com o tempo e, portanto, com a urgência das suas decisões, que se chama rebaixamento. Isso. Pronto. As grandes ligas americanas, esse conceito não existe. Não existe. Então, se você não for campeão esse ano, ok. E você pode fazer seus contratos de 5. Ok, você pode pensar em um projeto de 10 anos. Você tem previsibilidade de receita. Exatamente. Aquela liga tem 32 clubes, tem 32 clubes. Acabou. Você vai trabalhar o seu orçamento não para a temporada 24. Porque o seu horizonte temporal é outro. O rebaixamento é um negócio que muda completamente a dinâmica. No México não tem rebaixamento, tá? Eu acho que o México não tem. O México não tem. Mas o rebaixamento muda completamente a dinâmica da forma como os clubes se relacionam com o tempo. Isso. E como pensar numa gestão estratégica, inclusive financeira estratégica, sem considerar o impacto do tempo? Então essa é outra coisa que torna esse negócio ainda mais complicado. E no Brasil é bem complicado. E para mim, um debate que deveria acontecer é como você pode diminuir o impacto financeiro, e não estou falando de colchão, né, que foi extinto, mas o impacto financeiro de uma queda para a segunda divisão, mitigar os danos. Os danos vão acontecer, é inevitável. Você não vai conseguir igualar um jogo, uma competição como a Série B como a Série A. Para que essa relação não fique tão dramática. Tão desproporcional. Porque você coloca, cada vez que o clube entra em campo no Campeonato Brasileiro da Série A depender do clube, ele está lutando pela sobrevivência. Ele perde 100 milhões. Um clube hoje, faturamento médio de 300 milhões, perde de 100 a 150 milhões por ano. O Sport é quase metade do faturamento do clube, gente. Os menores de 80 a 100. O Sport investiu 60 milhões de reais em jogadores nessa temporada. E o Sport está com 3 pontos em 11. O Sport está com a pior campanha de 400 campanhas. De 400 campanhas. De 400 campanhas. 20 anos. 20 anos de 20 times. clubes em Série A. Nunca ninguém em 11 jogos fez apenas 3 pontos. Nunca. Nem Chapecoense 2015 e 21, nem América de Natal 2007, que foram as piores campanhas com 15 e 17 pontos, respectivamente, ao final. O que é que o Sport faz agora? Investe para tentar um acesso dentro da Série A? Ou já começa a conter os danos para tentar voltar no que vem, já que ele tem um bocado de gente com contrato, já que ele investiu quase 60 milhões de reais. Foi para contrato de um ano? Não foi. Então, eu acho que esse cenário, ele atrapalha muito. E aí tem outros aspectos que eu acho que a gente tem que debater sobre contratação. É o seguinte, o Cuiabá contrata dentro da sua realidade orçamentária. Né? É um clube correto, pelo menos do que a gente tem de informação. Não parece a prática do Corinthians. Corinthians contratou o Depay por 3 milhões mês. Corinthians que teve momentos dramáticos nesse final de semana, hein? Isso. Dramáticos. Com sua política. Estava com invasão de novo hoje. Hoje, no fim da tarde. E um cara observou que dentro da entrada do Parque São Jorge tem palmeiras. Como é que é? As plantas palmeiras da entrada do Parque São Jorge. Essa é a piada pronta, maravilhosa. O cara reparou. Falei, não é possível que tenha palmeiras aí na entrada do Parque São Jorge. Mas falando sério aqui, o Corinthians botou uma grana desproporcional ao que o próprio Corinthians tem de receita, mas contratou um Depay por 3 milhões. Quando você vai tirar um jogador do Corinthians pro Cuiabá, vamos supor, fosse o caminho contrário, nessa realidade, você acha que esse jogador vai querer quanto? Se ele está em campo com um jogador que ganha 3 milhões. Pois é. Quando você pega um reserva do Flamengo, que está no mesmo grupo,
de jogadores que ganham 2 milhões, 2 milhões e meio, e ele vai sair para um clube diferente, pro Vitória, o Carlinhos reserva aí pro Vitória. Você acha que ele ia pedindo quanto? Pois é, rapaz, Você inflacionou demais. Então, assim, vai puxando ali um patamar de salarial de forma que os clubes ficam sem alternativa. Como é que você vai fazer futebol competitivo, você tem um orçamento de 300 milhões, e olhe lá se for um Vitória da vida, um Sport, se muito, Fortaleza ter chegado a 300 milhões, né? Acho que sim. Sim, Mas você vai competir com essa realidade em que você vai pedir um jogador de Série A, ele vai pedir 200 mil pra você. Um cara que chutou uma bola na Série A. E como você faz isso? E aí, por que eu tô dizendo? Porque essa política de contratação, às vezes você tem um jogador, o plano A, bonitinho, você vai aqui, eu, Tom, Renatinho, scouting, diretoria de futebol, técnico, comissão. Pô, fulano aqui é bom demais, é meu, eu concordo. E aí, scout, pô, bom demais, vambora. E aí, fulano tem uns 50, meu irmão, eu só vou pro 200. Você vê como o futebol é um mundo à parte mesmo de Fortaleza tudo. faturou Né? 269 milhões esse ano. Milhões. Nem o Fortaleza chegou a 300 milhões. Então você vê o Fortaleza faturando o máximo da sua recorde histórico de faturamento, vivendo uma crise sem precedentes no futebol. Atlético Paranaense, um clube que era até pouco tempo uma referência. Total. Modelo, e no relatório da Galápagos aparece como um dos clubes mais responsáveis financeiramente, rebaixado no ano do seu centenário. Pronto. Então, assim, das 10 maiores contratações da transferência do futebol desse ano, do futebol brasileiro, 4 foram do Palmeiras. Das 10 maiores contratações. Ok, né? O Palmeiras tem condição e tem lastro financeiro para fazer isso. Até porque vende muito, né? O Estevão vai embora. Exatamente. O Hendrick já foi, exatamente. 3 foram do Botafogo. O que Aí- dizer disso? Não sei. aí- Porque ninguém até agora sabe direito os Essa números caixa do preta Botafogo. sobre isso. Caixa preta e branca, né? É, preta Cadê? e branca. Cadê Preta e meu amigo? branca. Uma foi do Flamengo, beleza. O Flamengo tem lastro pra isso. Uma foi do Bahia. Ok, o Bahia tem lastro. O Bahia tem. Hoje em dia, Hoje o Grupo tem. City Hoje tem. E uma foi de quem? Qual foi a 9ª contratação mais cara do futebol brasileiro esse ano? Benjamin Hohlheiser. Foi o do Santos? Santos. Que já tinha pago Então, assim, 32 milhões pro No Tassiano. Tassiano. Então, companheiro, entendeu? Aí Futebol SA. O negócio e a paixão juntos.